seja Deus. Então, abra a sua Bíblia, lá no livro de Romanos. E vamos antes, livro de Romanos, capítulo de número 5. Quero cumprimentar a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Quem chegou agora que eu não consegui cumprimentar, em nome de Jesus. Enquanto você abre, Romanos 5. Eu quero, junto de você, orar a Deus, agradecer e pedir que Ele venha com a sua palavra, através, né, da minha boca, através da vida de vocês, né, que Ele derrame graça sobre nós, né? Graça sobre graça. Amém? É o que nós precisamos, graça sobre graça. Nós precisamos cada dia mais do Senhor. Sem a graça de Deus é impossível sobreviver. Amém? Louvado seja Deus. Eu digo que, às vezes eu olho para o mundo, as situações que estão acontecendo, eu falo, essas pessoas estão sobrevivendo. Né? Ontem foi falado aqui na imersão, né, que avivamento é nós estarmos vivos. Né? Então, estar com Cristo é viver, estar sem Cristo é sobreviver. Amém? É estar lá, né? Esperando alguma coisa, amém? Mas louvado seja Deus que nós já temos a graça de Deus, amém? Mas dependemos mais e mais dela. Pai eterno, Pai todo-poderoso, é no nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui para te dar este culto, Senhor, culto ao teu nome, a tua presença, Pai, te dar louvores, graças, render, Senhor, adoração, tributos a ti, Senhor. Meu Deus, tem de misericórdia sobre nós, Senhor. Pai, nos abençoa, Senhor, derramando mais graça sobre as nossas vidas, Pai, porque nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Dai-nos compreensão da Tua palavra, dai-nos sabedoria, Senhor, para vivê-la, Senhor, segundo a Tua vontade, não o nosso querer. Pai, em nome de Jesus, cobre-nos, Senhor, com o Teu sangue carmesim, perdoa nossos pecados, nossas falhas, Senhor, através do sangue de Jesus, Senhor. Assim podemos entrar, Senhor, livres, Senhor, na sala do Santo dos Santos, Pai, aleluia, e falar contigo, Jesus. Pai, cobre a porta da igreja, cobre, Senhor, cada vida que está aqui, aquelas, Pai, que não puderam estar, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. O que nós não vemos, Tu vê, o que a gente não sabe, Tu sabes, o que a gente não pode, Tu podes. Então, Senhor, em nome de Jesus, que essa noite seja gloriosa, Senhor, meu Deus, para o Teu nome ser exaltado, não seja nós, mas seja o Senhor, Pai. Fala conosco, Jesus, de uma maneira compreensível e fácil, Pai, para que a gente possa continuar caminhando, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. A igreja diz amém. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1, livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Aqui fala da alegria e da paz em Deus. Amém? A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Glória a Deus. E a esperança nos não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por esta palavra que fala da fé e da graça de Deus. Amém? O Senhor me tocou muito nessa palavra hoje à tarde, né, enquanto eu estava pedindo para Deus falar comigo. E através dessa palavra, Deus nos faz lembrar, né, o tamanha graça e misericórdia que está sobre nós. Mesmo nós pedindo mais graça a Deus, porque nós precisamos de mais, ela já está sobre nós. Amém? A graça de Deus já está sobre nós. Não é algo que a gente precisa pedir, porque ela já está. Mas nós só pedimos mais misericórdia, porque somos falhos e pecadores. Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos tristes. Muitas vezes nós ficamos sem paz no coração, devido às tribulações, né? Que aqui esse texto, essa carta que Paulo, essa epístola que Paulo escreve aos Romanos, ele está falando exatamente disso, que em Cristo a gente já tem paz, a gente já tem alegria, já temos. Mas muitas vezes as tribulações roubam isso do nosso coração. E a gente precisa vigiar, porque a gente não pode ser roubado. A gente não pode ser saqueado pelo inferno, pelo inimigo, pelo diabo, pelo adversário de Deus. A gente não pode deixar ser roubado, porque nós já temos a alegria, né, e a paz que está na graça de Deus. Paulo está falando isso daqui, irmãos, depois ele vai comentar que trata de duas coisas. Primeiro, da paz e da graça que há na misericórdia de Deus. E a segunda parte fala da morte em Adão e da vida em Cristo que nós recebemos. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouquinho da primeira parte. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando, olha, nós já fomos justificados pela graça de Deus, nós já estamos, né, isentos, né, da morte eterna, por causa dessa graça, dessa alegria que Deus nos deu. E tudo isso, irmãos, é pela fé. Nada nós conseguimos se não for pela fé. Veja Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé. E nós, igualmente, agora somos justificados pela fé. Se nós temos fé em Deus, já somos justificados. O diabo não poderá nos acusar. Olha que glória. O diabo já não pode te apontar. Se nós cremos em Cristo Jesus, cremos que por Ele fomos perdoados, que por Ele nós fomos justificados, e por Ele nós seremos salvos, então o diabo já não nos rouba isso. Isso nos dá alegria e paz. Podemos sim estar tribulados, podemos estar em algum momento assim, em sofrimento, em tristeza, mas a alegria ninguém nos rouba, amém? Louvado seja Deus. Isso ninguém pode arrancar do nosso coração. Eu estou chorando, mas essa lágrima é só por fora, irmão. Né? Essa lágrima, ela escorre, ela vem, ela passa, mas a alegria que o Senhor nos deu, essa é eterna. E ninguém jamais poderá tocar na nossa alma. Pode tocar até nas coisas que nos entristecem, pode tocar, como tocou de Jó, mas na nossa paz, na nossa alegria, não é tocada. Deus não permite. Deus não permite, irmãos, nem que seja tocada a unção que Ele nos deu. Sabia disso? Pode até tocar em nós, mas na nossa unção não pode tocar, porque ela foi dada por Deus. Pode falar do nosso nome, mas não pode falar do nome de Deus que está em nós. Aleluia. Pode até querer acusar, falar a pastora, a pastora Cidinha, o irmão Jaime, a irmã Judite, né? O pastor Laura, a irmã Maria, a Caridade, mas não toca na tua unção, não toca no dom que Deus lhe deu, não toca, aleluia, louvado seja Deus, na fé que Deus te deu, porque a fé é um dom, irmão. Amém? A fé é um dom, a graça é um dom, a misericórdia é um dom.
A justificação é um dom que nós está sobre nós. Então, o inimigo não pode roubar. Então, Paulo começa a escrever essa epístola falando isso. Ele fala, olha, nós já fomos justificados, nós já temos paz, olha, nós já temos Deus, olha, nós já temos salvação, olha, nós já temos Cristo Jesus, nós já temos a redenção. Então, a graça nos basta. Amém? Louvado seja Deus. Se você entrou aqui tribulado, eu quero liberar sobre a tua vida a graça de Deus. Ela te basta e você vai sair daqui saltando em alegria. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a tua tristeza, o teu problema já está nas mãos de Deus. Você pensa, quando você subiu essa escada, Deus já sabe como você está. E o anjo aqui, na ponta da escada, já pegou a sua carga, já entregou para Deus, aleluia, já falou para Deus, olha como está o irmão Gregório, olha como está o Vitor, olha, e o Senhor já está com toda a sua bagagem nas mãos dele, amém? Louvado seja Deus. Mas como que nós estamos? Nós estamos leve, por quê? Porque a graça nos torna leve. A graça já tirou todo aquele peso do inferno, aquele peso, aleluia, da condenação, irmãos, só da condenação sair das nossas costas, irmãos. Nós éramos para estar condenados, olha que alegria, nós éramos para ir para uma cadeia, amém? Nós éramos para estar com a sentença já dada, onde ninguém mais poderia revogar, ninguém mais poderia, não teria advogado, juiz, ninguém mais poderia anular nisso. Porém, aleluia, ela já foi, aleluia, revogada por Deus, já foi justificada por Deus. Então, como Abrão, nós fomos justificados. Por que Abrão foi justificado, irmãos? Porque uma certa vez, como todos nós sabemos, Deus chegou para Abrão e provou a fé dele. Ele chegou para Abraão e falou, Abrão, vá até o monte, leva o seu filho, olha que coisa, leva o seu filho, olha que detalhe importante, leva o seu filho até o monte, leva fogo, leva lenha, leva o cutelo, leva tudo, mas vai você e ele somente. E eles foram, e deu-me o seu filho para mim. Diz que quando Abraão exerceu a fé dele, e a confiança de que Deus sabia o que estava fazendo, por isso, irmão, fé é saber o que Deus está fazendo. Eu não estou entendendo o processo. Fé é saber o que Deus está fazendo. É confiar no que Deus está trabalhando. Aleluia. Você precisa respirar o Espírito Santo. A tua vida tem que ser respirar o Espírito Santo e confiar no Senhor. Eu e você temos que respirar o Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que nos ajuda e nos consola em todo o tempo. Então, Abraão, ele foi para um monte ali para poder obedecer a Deus, para poder sacrificar. Por isso que eu falei, olha só, Abraão foi sacrificar a parte dele para Deus. Mas quando chegou lá que Abraão levantou o cutelo, o seu filho até perguntou, pai, aonde que está o cordeirinho? Olha como a criança é inocente, aonde está? Eu não estou vendo. E era ele mesmo o cordeirinho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele perguntou, cadê, pai? Ele falou, olha, filho, me ajuda aqui a preparar. Abraão não falou nada para o filho. Sabe por quê? Porque Abraão já era justificado por Deus. Sabe por que Abraão não deu satisfação para o filho? Porque ele já era justificado por Deus. Deus ia justificar Abraão para o filho. E aí, quando ele pôs o menino deitado ali, levantou o cutelo, Deus falou, para. Sabe por que Deus parou exatamente aquela hora? Porque eu quero que você medita comigo o que Deus falou comigo lá em casa essa tarde. Se Deus deixasse ele continuar aquele sacrifício, vamos pensar se Deus deixasse? Vamos lá, vai. Não vamos pensar naquela dor que às vezes a gente pensa, você seria capaz de dar seu filho? Não estou falando nesse sentido. Eu estou falando, vamos pensar concretamente, né? Se ele tivesse deixado o filho de Abraão ser ali entregue, o que aconteceria? Abraão teria feito uma boa obra de obediência e de fé. Porém, ele seria justificado pela obra que ele fez. Olha só,
Olha a soberania de Deus. O que iria justificar a salvação de Abraão seria a obra dele. E não é a tua obra, nem a minha obra que nos justifica, mas é a obra de Jesus. Então Jesus sabe parar na hora certa. Porque na hora que ele falou, abaixa esse cutelo, meu filho, abaixa o cutelo, porque não vai ser a tua obra. Deus só fez isso, irmão, para mostrar que não seria a obra de Abraão, mas seria a obra dele. Aleluia. Seria o filho dele, o cordeiro, o filho dele que iria para o matadouro. Não seria o filho de Abraão. Então não vai ser pelas nossas obras, não vai ser, aleluia, pelo muito fazer, aleluia, e pelo aquilo que não fizemos, mas será pelo sacrifício de Jesus. Aleluia. Nós somos justificados, nós somos, ali diante de todo a sentença de Satanás, nós somos justificados. Porque quando o inimigo vem nos acusar, Deus pode olhar para o inimigo e dizer assim, não é a obra da Márcia. Não é porque a pastora Márcia está pregando. Não é porque a pastora Márcia vai lá e lê a Bíblia que ela será salva. Ela foi salva porque eu paguei um preço por ela. Louvado seja Deus. Ei, não é porque você está nessa cadeira, mas é porque você foi comprado, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Agora você estar nessa cadeira é consequência da fé, do amor e da gratidão a Deus. Então sejamos gratos pelo Senhor nessa noite. Porque aqui o que Paulo está querendo dizer, ele diz, olha, vamos nos gloriar nisso. Vamos nos gloriar diariamente nisso que Deus já fez por nós. E vamos aí no segundo versículo, ele vai dizer, mas vamos nos gloriar também por uma segunda causa. Não só porque Jesus morreu por nós, mas porque somos tribulados, atribulados. Porque nós somos perseguidos. Olha aí, vamos nos alegrar porque somos perseguidos. Vamos ter paz porque somos humilhados. Vamos, aleluia, ter alegria porque somos perseguidos, somos maltratados pelo nome de Jesus. Mas, irmãos, quantas vezes, não que as nossas tribulações diárias não sejam importantes para Deus, mas vamos pensar, quantas vezes nós vamos para a presença de Deus dizendo, Senhor, como eu sou atribulada, como eu sou, Senhor, perseguida pelo seu nome. Olha, Senhor, hoje eu raspei a roda do meu carro na guia. Irmão, isso não é tribulação por causa do nome de Jesus. Isso são problemas da vida. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Porque muitas pessoas, elas vêm equivocadas para a igreja, dizendo, pastor, pastora, missionário, irmã, amém. Olha, hoje, por causa do nome de Jesus, eu fui perseguida, não consegui pagar meu cartão de crédito. Irmãos, nós às vezes não conseguimos pagar o nosso cartão de crédito, não é porque nós estamos sendo atacados por causa do nome de Jesus, é por causa da crise, é por causa que não administramos bem a nossa situação financeira, porque passamos por um momento difícil na nossa vida. Mas isso não é tribulação que aqui Paulo está falando. Porque quando Paulo está falando aqui, irmãos, olha que interessante. Veja bem, quando Paulo está falando aqui, sabe por que ele está falando isso? Vamos nos gloriar nas tribulações, porque nessa época, Paulo estava passando, junto com todos os cristãos, uma perseguição terrível. Irmãos, eles não estavam conseguindo pagar, não é que eles não estavam conseguindo pagar o cartão de crédito. Não é porque eles ralaram a roda do carro na guia, não. Eles estavam sendo mortos por causa do nome de Jesus. Eles estavam sendo, aleluia, torturados. Você sabe o que é tortura? Eles estavam sendo torturados porque eles estavam pregando o evangelho. Então, a tribulação que Paulo está falando aqui é muito mais sério do que raspar uma roda na guia. Embora Deus se importe com isso também. Amém? Porque o Senhor está vendo tudo na sua vida. Aleluia.
E você é justificado por Deus. Então, o que Deus está mandando falar para você nessa noite, não se preocupe com detalhes. Não se preocupe com detalhes. Se preocupe em fazer a obra de Deus. Se procure estar alegre na presença de Deus. Se procure pregar a palavra, o nome de Jesus. Aleluia. Se preocupe com isso, porque os detalhes, as tribulações do mundo, aleluia, o Senhor está cuidando. Claro que você tem que fazer a sua parte, é o que eu falo. Muitas vezes achamos que não pagamos o cartão por causa que estamos sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Não, porque administramos mal, porque gastamos demais, ou por causa da crise, ou por causa de uma fatalidade, por tantas coisas, irmãos. Entendeu? Porque nós não estamos aqui falando de uma acusação, nós estamos falando de uma realidade que pode acontecer para todos nós, e quem já não passou por situações difíceis de doença, de enfermidade, problemas na família, problema financeiro, tudo isso. Mas Paulo não está falando dessas tribulações. Ele está falando de uma tribulação muito mais séria. Muito mais séria, irmão, porque se a gente se preocupar só com as tribulações, a Paulo diz, miserável homem que somos. Porque se nós só nos preocuparmos com as tribulações diárias, essas do mundo, essas, irmão, acontecem para o ímpio e para o justo. Todo mundo está sujeito a essa tribulação. Ah, eu sou crente, comigo não pode acontecer nada. Não, irmão. As tribulações acontecem para todos. É para o justo e para o injusto. É para o servo e para o ímpio. Compreende? Mas Paulo está falando de coisas espirituais. Esse texto está falando de coisas espirituais, de coisas maiores, não de coisas diárias, mas de coisas maiores. É de renúncia, nós pagarmos um preço, nós termos tribulação por estarmos aqui, irmão, poderíamos estar lá, deitados, lendo um livro, mas não, nós pagamos um preço para estar na presença do Senhor. Nós já podemos, somos capazes pelo Espírito Santo, aleluia, de renunciar, porque amor é sacrifício. É você ter sacrifício para adorar a Deus, de estar na presença de Deus, querer ouvir a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus, não porque alguém te impõe, mas porque você tem um coração contrido a Deus, você deseja estar com Deus, você precisa de Deus, você depende de Deus, você respira a Deus. Aleluia. Então, quando nós sabemos, aleluia, que muitas das vezes nós pagamos um preço, aleluia, de renunciar a esse mundo, porque a Bíblia vai nos dizer, nós não somos mais desse mundo. Jesus disse para os discípulos, né, disse para Deus a respeito dos discípulos, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, não é hora. Mas que o Senhor os livre do mundo. Então, irmão, nós não somos tirados da terra, mas nós somos, aleluia, livres da terra. Já fomos livrados, nós já somos estrangeiros, nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu, amém? Aleluia, a nossa pátria, aleluia, é o reino de Deus que nos aguarda. Há uma coroa nos aguardando, porque Paulo vai dizer aqui nesse texto que todo aquele que é tribulado pelo nome de Jesus, irmão, olha lá, não é a roda do carro rasgada, mas é porque você tem renunciado, é porque você tem pago um preço pelo nome de Jesus, tem uma coroa te esperando. Ei, tem um reino, a tua casa não é mais aqui, aleluia, ainda que você viva as coisas daqui, porque o Senhor diz, gozai dos bens que eu te dou, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que até os detalhes Deus vai cuidar da tua vida, enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, enquanto você está cuidando das coisas do reino, as coisas da terra estão sendo feitas a teu favor. Você não vai sair daqui sem resposta, você não vai sair daqui sem solução, você não vai sair daqui sem indiferença de Deus. Deus não é indiferente a ninguém. Isso é graça, irmão. Porque Paulo vai comentar aqui, ele fala, olha, ele morreu por nós, olha que tremendo aqui no versículo, me parece, porque apenas alguém morrerá por um justo. Não, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha, Paulo, ele podia ter aumentado um pouco esse texto, é que ele não quis, aprove a Deus, mas ele poderia ter falado dele mesmo. Olha, Cristo morreu por mim quando eu era Saulo. O que ele está falando aqui, Deus deu o seu Filho
pelo ímpio, quando ele ainda estava fraco. Olha só, ele poderia dizer que Deus deu seu filho quando ainda eu era Saulo, quando eu era fraco, quando eu matava os cristãos. Ele poderia ter explicado até melhor, mas para um bom entendedor, aleluia, a palavra é revelada, amém? Louvado seja Deus. Revela as coisas do reino, não as coisas da terra, aleluia, porque as coisas da terra já estão reveladas, mas as coisas do reino, aleluia, só é falada para os seus pequeninos. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é o pequenino de Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você é a menina, o menino dos olhos de Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Porque a graça de Deus, aleluia, já te alcançou. Sabe por que você está aqui? Porque você é livre e não é escravo do mundo. Olha só, muitas pessoas falam, não, eu não vou largar o mundo para ser escravo de uma igreja, para ser escravo de Cristo, não. Escravos estão eles que pensam que estão livres no mundo, mas eles estão escravos de Satanás. Mas eu e você hoje, aleluia, é o que ele diz, quando éramos fracos, Paulo poderia ter dito, quando eu era Saulo, e quando eu chegava lá nas igrejas e decapitava os meus irmãos hoje. Pensa na situação de Paulo, irmãos. Paulo está na igreja pregando, escrevendo essa epístola e saber que um dia ele matou irmãos. Olha, o passado é cruel, mas louvado seja Deus que nós somos justificados. Diz que Deus deu o seu filho, quando ele ainda fazia essas coisas, quando Paulo ainda estava matando, Jesus já estava morto por ele. Quando Paulo pensava levantar a faca, quando Paulo pensava em matar alguém, Jesus já estava morto na cruz por ele. Quando nós estávamos outrora, nos nossos delitos, nos nossos pecados, Jesus já tinha morrido por nós. Quando nós estávamos ali falando, Senhor, dá licença, espera um pouquinho, Deus. Não quero agora ouvir negócio de Bíblia, eu sou muito novo, eu tenho que aproveitar. Quando a gente estava fazendo isso, irmãos, ele já tinha morrido por nós. Quando a gente falava, Deus, espera aí, não quero te escutar agora, vai para lá, Deus. Lembra essa época? Lembra essa época que você era convidado e você não vinha? Ah, não, eu nasci num berço evangélico, glória a Deus, mas nenhuma criança nasceu já sem pecado. Ela precisa crescer, aceitar Jesus e ser batizada. Então, ela precisa aceitar, porque Ele nos aceitou primeiro. Ele nos amou primeiro. E o amor que Ele nos amou, não é no formato de um coração, é no formato de cruz, irmão. Muitas pessoas, isso é amor, não, amor é isso. Amor, hoje está na moda, né? Hoje é vibe, né? Mó vibe, né? Fazer assim, amém? Mas isso não é amor, amor é isso. Amor é renúncia. Amor é sacrifício. Amor é fé, e fé é amor. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que naquele dia do dia do Senhor, irmãos, você vai vir e vai dizer, eu falava línguas, eu expulsava demônios, eu curava enfermos. Mas se você não teve fé e amor, irmão, ele diz, apartai-vos de mim. Porque sem fé, porque no final, irmão, no céu não vai precisar de línguas, porque você já está com Deus. Aqui nós falamos em línguas, irmãos, porque é os mistérios. A gente está falando com a língua dos anjos, falando com Deus, porque aqui é necessário ainda. Mas chegar lá, não, irmão. Lá vai ser assim, não precisa de língua, não precisa de nada. Amém? Lá vai precisar só de fé e amor. Não vai precisar de cura, porque já está tudo curado. Não vai precisar de libertação, você não vai precisar expulsar demônio. Aleluia. Porque louvado seja Deus, tem uma coroa preparada para você. Ali vai ser lugar de gozo, irmão. Ali vai ser lugar, irmão, que muitos têm rejeitado. Porque a graça, irmão, a graça é para todos. A graça é para todos, mas ela pode ser rejeitada. Claro que pode. Você sabe, essa semana abrindo a palavra de Deus, eu vi um pastor,
contando uma historinha, né? Achei muito interessante. Talvez você já tenha escutado, mas a historinha fala assim, que um certo homem, ele matava as pessoas como Saulo, tá? Ele matava. Quem ele via, ele tinha raiva, matava, estava nele esse negócio de matar. Aí, chegou uma hora que ele ia ser condenado, mas tinha alguém que amava muito esse homem. Esse homem que matava todo mundo, tinha alguém da família, não sabe se é a mãe, se é a tia, se é o filho, amava muito ele. Quando chegou o dia do julgamento deste homem, diante do juiz, diante do governo, que o governo era um juiz também, quando chegou lá, essa pessoa foi lá interceder e diz assim, olha, por favor, não julgue ele, não condene ele. Por favor, não condene. Eu sei que ele assassinou, ele foi a pessoa mais cruel, a pessoa mais louca, mas perdoe ele. Diz que o governador, o juiz, diz assim, olha, eu posso perdoá-lo, sim, mas antes de perdoá-lo, eu quero conhecê-lo. Olha que coisa, eu quero conhecê-lo. Vai meditando o que Deus está falando. Eu vou lá. Aí disse que esse governo, esse juiz, se vestiu de um sacerdote religioso, pôs a Bíblia e foi até esse certo homem que matou muitas pessoas. E chegou lá e falou assim, olha, eu vim aqui dizer para você, ele não se apresentou como juiz e o governador que poderia absolvê-lo. Ele disse assim, olha, eu estou aqui com a palavra de Deus e eu queria dizer para você que tudo que você fez pode ser perdoado. Ele olhou para essa figura religiosa e disse assim para ele, não vê que esse negócio de Deus, sai, não quer ver. O governo acabou de conhecer ele. Voltou e disse, está condenado. Ele poderia absolvê-lo, mas ele disse, está condenado. Ele rejeitou. Aí diz que chegou o dia da morte, no dia de ele ser enforcado, diz que o final, perguntaram, por que este homem está sendo enforcado? Ele disse, a pessoa respondeu, ele não está sendo enforcado pelo que ele fez, quantas pessoas ele assassinou. Ele está sendo enforcado porque ele rejeitou o perdão. É lindo, né? Essa é a graça de Deus. Ele está sendo enforcado porque ele rejeitou o perdão, não porque ele matou alguém. Essa é a graça de Deus. Podemos sim rejeitar a graça de Deus. Aí Paulo aqui, nesse texto, ele vai dizer que pelo um homem o pecado entrou. Por Adão o pecado entrou. E diz que foi um pecado, irmãos. Sabe por que Adão pecou? Porque ele comeu do fruto junto com a sua esposa. Um pecado só. E por causa de um pecado, veio uma avalanche de pecados na humanidade. Presta atenção. Nós viemos do pecado fomos concebidos. E veio uma avalanche. Agora você vai entender que essa avalanche nunca acaba. Esse um pecado multiplicou. Uma avalanche de pecados que não parou até hoje. Veja, o pecado continua a se multiplicar. Você vai entender a mensagem. O pecado está cada vez se multiplicando mais. Hoje nós vemos pecados que nós não víamos há 10 anos atrás. Hoje o pecado está tão criativo que há 50 anos atrás você não via uma criança chamar o pai de um nome feio, porque tomava uma, ou melhor, às vezes nem tomava, porque meu pai me olhava feio, eu ia para debaixo da cama. E quando eu não escutava mais o passo do meu pai, eu saía correndo com as minhas irmãs. Amém?
Mas o pecado, olha, por um pecado houve uma avalanche de pecados. Espera aí, olha o que esse texto está falando. Houve uma avalanche e até hoje é que nem um maremoto, não para a água, vai. Por um pecado, por um homem entrou o pecado, mas por um homem superabundou a graça. O que quer dizer? Até hoje o pecado está como uma avalanche, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmão, se o mundo está se multiplicando desse jeito, é porque a graça de Deus, a super graça de Deus, aleluia, ela está chegando sobre a nossa vida. A redenção está chegando. Irmão, se o pecado está se multiplicando, é porque estamos próximos. É porque onde superabundou o pecado, superabundou a graça. A superabundou a graça é maior que o pecado. Irmãos, você está vendo esse mundo multiplicando o pecado. A graça de Deus vai descer. Vai levar a sua igreja e vai superabundar, aleluia, a graça de Deus. Nós seremos levados, irmãos. Entenda, se nós somos tribulados, há uma coroa nos esperando. Há uma coroa nos esperando. Há um Deus nos aguardando. Há um noivo preparando, aleluia, o momento das bodas para levar a noiva. Aleluia. Então, irmão, se você está sendo tribulado, olha que Paulo fala. Agradeça. Se você está sendo tribulado, irmão, só pelas coisas do mundo, irmãos, aí o negócio está feio mesmo. Porque você ser tribulado só pelas coisas do mundo, isso aí para todo mundo tem. Nós precisamos ser tribulados, atribulados, por levar o nome de Jesus. Porque do jeito que os problemas vêm para o ímpio e para o justo, a graça também vem para os dois. Que graça é essa? Presta atenção. Que graça é essa? É a graça geral. O sol é para todos. Sabe aquela graça de Deus geral? A chuva, olha que gostoso hoje. Essa é para o ímpio também. Olha os campos dando flores. Essa graça é para todos. Amém? Essa graça é para todos. Olha a agricultura dando frutos, grãos para você comer. Essa graça é para todos. Chama-se graça geral. É uma graça de Deus, uma bênção de Deus generalizada. É para todos, irmão. Mas a Bíblia aqui vai nos dizer nesse texto que a graça, não a geral, a graça que superabunda é para os servos, não é para todos. É para os atribulados, é para os humilhados, é para os perseguidos, é para os que, aleluia, sabe, entende que não é isso, é isso. Porque amor não é isso, amor é cruz. Amor é renúncia. A fé, irmãos, é amor. E amor é sacrifício. Sacrifício é renúncia. Renúncia, irmão, é abnegação, né? Tá certo? A palavra. Louvado seja Deus, irmãos. Essa graça nos alcançou. Essa graça está sobre a nossa cabeça agora. Enquanto muitas pessoas, esses 4 dias aí, nós vimos todo o movimento, né, irmãos? Eu não vi nada de carnaval, eu só vi uma coisa que todo mundo escutou, né? Que uma artista famosa diz, nós vamos a cavalo em cima do Apocalipse, nós vamos pisar no Apocalipse, como se tivesse poder. Depois o carro pegou fogo, ela não conseguiu parar nem o carro. Imagina um Apocalipse. Deus só deu um sinalzinho para dizer assim, ó, eu vou deixar o corpo para ver se você consegue segurar ele. Vamos ver se você consegue segurar esse fogo. Você falou que ia atropelar tudo, então vê se você consegue atropelar essa tribulação. Ela não conseguiu, pastor. Que dirá o Apocalipse? Então, irmãos,
onde está multiplicando o pecado, está superabundando a graça de Deus. E onde está, irmão, aonde você está sendo mais atribulado, mais Deus está te agraciando. Eu não sei se você está entendendo. Aonde mais você está sendo humilhado, mais Deus está te justificando. Aonde mais você está sofrendo, Deus está cuidando de você. Aonde você pensa que não vai ter saída, o Senhor já tem uma saída para você. Porque, irmão, aqui está falando, a graça geral é para todos, mas a graça dos filhos é só para os filhos. E essa graça que está sobre nós, nos dá direito de sonhar. Veja só. Oh, glória. Aleluia. Porque se nós, sendo inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora que nós já somos reconciliados. Imagina agora, irmão. Se quando a gente estava naquela loucura do mundo, Ele nos justificou, imagina agora que não estamos mais. Muito mais agora, que já estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, vírgula, e não somente isso. Fala para o teu irmão aí, que está atribulado, diz, olha, e não é somente isso. Mas também vamos nos gloriar em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Irmão, vamos nos gloriar. Vamos nos, aleluia, se alegrar. Porque tem uma coisa, irmãos. Eu vim falar uma coisa para vocês que Deus pôs bem forte. A graça dos filhos é diferente. Aleluia. A graça de Deus, irmãos, nos dá direito de sonhar. Nesse mundo louco nós podemos sonhar. Com o quê? Com a solução de problemas. Agora sim, que uma roda está rasgada. O Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Essa é a graça que não é generalizada. É a graça reservada. A graça escondida. Os tesouros escondidos do Senhor, que são revelados para os seus. Ele diz que não faz coisa alguma, sem antes avisar os seus profetas. O que você tem falado diante dos problemas? O que você tem confessado diante das tribulações? O Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. O Senhor é meu pastor. Vamos para o hebraico original. De nada tenho falta. Muita gente pensa, não vai me faltar nada, não vai faltar um avião, um carro, não. O original, as escrituras, no original diz, de nada, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Se me faltar o carro, glória a Deus, porque a tua graça me basta. Eu não sinto falta de nada. Eu não sinto falta de nada. Hoje eu tenho o chinelo aqui, ó. Se eu não tiver, amanhã, Paulo diz, eu sei dar graças em tudo. Quando eu tenho, quando eu não tenho. Aleluia. Eu sei na tribulação e sei na bem-aventurança. O que me separará do amor de Cristo? Nem anjos, nem demônios. Irmãos, tem crente vendo muito demônio. É guerra, irmão. Mas vê mais demônio do que anjo. Vê mais pecado do que a graça. Onde superabunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Quero dizer para você, se o pecado tem habitado na sua casa, num familiar teu, eu quero lembrar, a super graça de Deus vai abundar na tua casa. Onde superabundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. A esperança, porque ele diz, na minha tribulação, a esperança, a paciência. E a esperança e a paciência produz a esperança. Eu posso ter esperança, irmão. Eu posso ser uma pessoa alegre. Eu posso ter esperança no dia de amanhã. Hoje a porta está aberta, eu vim aqui para profetizar na tua vida. A porta se abrirá. Isso é para os filhos de Deus. Porque a graça generalizada é para todos, mas os milagres é para os que creem.
Eu vim profetizar milagre na tua vida. A cura, irmão, o milagre, a cura do impossível, a libertação do impossível é para os filhos de Deus. E eu vim profetizar na tua vida. Aleluia. A porta aberta onde não tem porta, irmão, é para os filhos, é para você, é para mim, aleluia. Ainda que a gente peque, ainda que a gente falhe, a Bíblia vai nos dizer, mas se tu confessares o pecado, Ele é justo e fiel para perdoar, Ele é o advogado. Ei, tem gente rejeitando a graça, tem gente morrendo porque não aceitou o perdão, não pelo que fez, mas porque não aceitou o perdão. Mas nós temos a graça, e a graça, irmão, ela faz milagres. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus está falando para mim, vai haver milagres. Deus está falando para mim, é noite de milagres, é noite de cura, é noite do impossível se tornar possível. É noite de trazer à existência aquilo que não existe, porque eu e você servimos um Deus que tudo pode, irmãos, tudo pode. A nossa graça, a nossa pátria é lá, mas diz que aqui nós já veremos todo o bem do Senhor. Nós temos que almejar a coroa, irmão, mas eu quero dizer para você, ainda nessa terra, você vai colher os frutos daquilo que você tem colocado na mão do Senhor. Você tem que não tirar os olhos da coroa, mas você ainda aqui, sem coroa, aleluia, sem coroa, que é o que eu falei domingo. Davi ainda não estava com coroa, mas ele já atraía todos a ele. As bênçãos já vinham tudo para ele, ele já tinha um exército, irmão, e ele não precisava fazer nada, ele atraía, porque ele tinha Cristo nele. Cristo fala, a todos atrairei a mim. Eu quero dizer para você, você pode não ter uma coroa aqui na terra, mas o Senhor está trabalhando a teu favor. Talvez você não tenha aquilo que ainda, aleluia, você almeja, mas tem uma coisa na tua vida, tem a graça do Senhor. Talvez você não tenha algo que talvez você quer esse algo e Deus quer diferente, mas eu vim falar para você que o que Deus quer para você é bem maior do que você quer. Eu vim aqui te falar que o que Deus vai fazer na sua vida é bem maior daquilo que chegou ao seu coração. Aquilo que o teu ouvido ouviu, que teus olhos viram, é muito maior do que o brilho desse mundo. O que Deus tem para você, irmão, não é essas coisas desse mundo. Aleluia, não é essa avalanche de pecado, não é o que o mundo faz brilhar, não é o que o mundo faz, como fez nesses 4 dias. Vamos que vamos. Vamos atropelando, o negócio é viver, o negócio é ficar alegre, o negócio é beber, o negócio é viver a vida. Que tristeza. Mas aqui diz, nós somos justificados, como Abraão foi justificado, não pela obra que ele poderia ter feito, que Deus não deixou ele fazer obra nenhuma, não deixou ele matar o filho, para não dizer que foi a obra dele. Na hora que ele ia fazer a obra dele, Deus falou, para, porque não vai ser pela tua obra, pelo teu sacrifício, vai ser pelo meu. Aleluia. Mas nós temos que fazer o nosso sacrifício, irmãos. Sabe por quê? Porque o pecado tem se multiplicado. E eu não tenho dúvida que Jesus está voltando. Eu não tenho dúvida. Podem até achar que eu estou louca. Mas eu não tenho dúvida. Eu sinto no meu espírito. E não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu sinto, é o que eu sinto no meu espírito. Jesus está voltando, porque o pecado está se multiplicando, a ciência está se multiplicando, o tempo está se abreviando, ou não. O tempo está se abreviando por causa que a ciência se multiplicou. Porque quando a ciência não era multiplicada, naquela época que não existia micro-ondas, que não tinha shopping, que não tinha nenhum lugar para ir, que não tinha nem celular, o dia não passava, irmão. Eu lembro o tempo da minha avó. Minha avó ficava lá no quintal, parecia que demorava. E o Natal, então? Para ganhar aquela boneca da minha avó, da minha mãe. Parecia um século. Não passava nunca. Eu fazia, avó, quando vai chegar o Natal? Aí a gente ganhava aquela bonequinha de papelão, né? Uma alegria.
O tempo estava normal. Ele diz, quando o tempo se abreviar, porque a ciência se multiplicou, hoje você não tem tempo mais nada, irmão. Tem crente que não ora, tem crente que não fala com Deus, tem crente que não lê a Bíblia, porque tem ficado. O celular é bom, irmão, porque você pode estudar por ele, você pode falar com as pessoas, você pode ligar, você pode ler a palavra, mas quantas pessoas estão vendo coisas inúteis, inúteis. E quando vê, uau, já é domingo. Quando a ciência se multiplicar, o pecado se multiplicar, e o tempo se abreviar, olhai para os céus, quando veres as nuvens negras, sabereis, só quem sabe, só quem tem o meu espírito saberá que vai chover. Que a graça superabundante vai descer para levar a igreja. Está multiplicando as dores? É porque a graça está chegando. Está multiplicando o mal? É porque a graça está chegando. Está multiplicando tudo que às vezes nos preocupa, dá medo, dá glória a Deus, porque a graça está chegando. A graça que ainda não experimentamos. Levanta do seu lugar, em nome de Jesus, porque eu creio, irmãos, o Espírito Santo me testifica, que ainda quando éramos pecadores, quando nós ainda rejeitávamos a graça e o perdão, Ele ainda assim nos amava. Ainda mais agora justificados, ainda mais agora redimidos pelo seu sangue. Ele não fará todas as outras coisas? Se aquele que deu o próprio Filho, para que não fôssemos, aleluia, para a morte eterna, não daria juntamente todas as outras coisas para nós? Eu vim nessa noite falar da parte de Deus para você. O que você precisa nessa noite? Qual a graça que você precisa? Qual a resposta? Eu vim profetizar. Tu não desce daqui, louvado seja Deus, sem a resposta de Deus. Você não sai deste lugar, aleluia, se Deus, aleluia, não tomar a tua carga. Você entrou talvez pesado, mas você vai sair mais leve do que a pena. Aleluia, porque você já não é mais desse mundo. Ou melhor, você já nem pisa nessa terra. Por isso você vai ser arrebatado, você vai ser sugado, porque você já não está aqui, irmão. Só está esse corpo aqui ainda para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz, arrependei-vos. Arrependei-vos, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento para a sua casa, pela nossa nação, pelos nossos amigos. É tempo de arrependimento. É você que não faz coraçãozinho, mas faz cruz, que renuncia, que está aqui para orar pelos que precisam. É sacrifício. A fé, irmão, a fé elevada é igual ao amor. Não adianta falar línguas, pular, receber milagres, se não tiver fé e amor. Não adianta nem fazer nada sem amor, irmão. Vou falar uma coisa. Você pode dar 1 milhão para o pobre aí na esquina, se você não der com amor. Se você fizer uma coisa para alguém, por isso que vai ficar só a fé e o amor. Se você fizer alguma coisa para alguém, mas não fizer com amor, fizer por obrigação, até o versículo do dízimo e da oferta é isso. Deus não obriga. Ele diz, não dai a oferta e o dízimo por obrigação, irmão. Nem por constrangimento, que a pessoa fica falando para você, olha, tem que dar. Porque diz, não é por obrigação, nem por constrangimento, mas por amor. Então tudo que você faz não é porque te obrigam, não é porque te constrangem, e não é por troca. Eu vou dar um beijo na irmã para ela dar 2 para mim. Eu vou dar 3 beijos na Cidinha para ela dar meia dúzia. Então é que nem a oferta. Não dê nem por constrangimento, porque você está envergonhado de tanto que fala, nem por obrigação, você é obrigado, porque Deus não obriga. Ele deu o livre-arbítrio para Adão e Eva.
não é por obrigação e nem por troca, mas por amor. Por fim, o que vai sobrar, irmão? Não é línguas, não é nada, mas é a fé e o amor. Então, se você limpa uma cadeira para uma pessoa sentar, limpa com amor, porque senão é melhor não limpar. Se eu limpar esse copo, lavar esse copo para o irmão, para o pastor, é melhor que eu lave para ele por amor. Se não for por amor, é melhor eu não lavar, porque aí eu não peco. Porque a Bíblia vai dizer que a fé, me perdoe, que sem fé é pecado. Se eu não tiver fé e amor, é pecado. Então não adianta eu lavar o copo com raiva, por obrigação, por constrangimento, porque está pedindo, porque está obrigando. Não, eu vou lavar sem me pedir, sem me constranger. Eu vou lavar por amor. Eu vou servir a Jesus por amor, porque Ele se deu a mim primeiro. Você faz assim, ó. Pode fazer assim com o irmão, vai, tá na moda, pode fazer, irmão. Não é pecado não, faz assim. Faz para todo mundo assim, ó, um pro outro. Fala, ó, eu te amo, ó. Só que o meu amor vai fazendo assim, ó. Porque falta isso na internet. A internet está todo mundo assim. Só falta fazer isso aqui, ó. Depois disso. Porque amor é sacrifício. O formato do amor é cruz, não é coração. Faz de novo aí pro irmão. Faz assim, ó. Ó, pastor. Agora faz a cruz. Fala, eu te amo, meu irmão. Vai fazer assim, ó. Eu te amo. Eu te amo, ó. Nós vamos começar a fazer assim na internet agora, ó. Acho que eu vou começar a fazer live assim, ó, irmão. Eu vou, ao invés de abrir assim, ó, missionária Márcia, eu vou fazer assim, ó. Amor, irmão, eu te amo. É, que legal, olha, ó, glória a Deus. Olha, pode fazer amanhã lá, viu? Ó, te amo. Pastor, olha que legal, te amo. Amém? Te amo. Aleluia. Em nome de Jesus eu vim aqui. Da parte de Deus, em nome de Jesus, por causa que a palavra dele confirma no meu coração, que portas se abrirão, aleluia, que milagres acontecerão, diagnósticos serão, aleluia, cairão por terra, diagnósticos malignos cairão por terra por causa do amor e a graça de Deus, aleluia, porque se Ele morreu por nós, se Ele nos justificou, outras coisas Ele fará por nós, irmãos. Receba teu milagre, receba a graça de Deus, mais graça, mais poder, mais fé. Paulo disse, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça, aleluia, nós iremos até a estatura de varão perfeito. É a hora que nós vamos receber a nossa coroa. Ei, faz assim pro irmão agora, outro gesto, fala, ó, você quer tua coroa? Faz assim, ó, só faz assim, ó. Chega domingo aqui para meu irmão, ó, coroa, hein, vigia. Ela não tá na tua cabeça ainda não, hein? Não dá uma de rei e de rainha não, porque rei é Ele. Irmão, tu não é rei nem rainha, a coroa ainda não está na tua cabeça, mas ela já está preparada. Ei, alabaçura, ela está preparada. Jesus está lustrando assim, ó. Olha, fecha os olhos, vai, olha as pedrinhas brilhando, ó. Olha lá os anjos, Jesus está falando, olha minha filha, ó Judite, ó, decantarei balabá. Olha aí o anjo, ó, dando lustro, está sendo tudo preparado, irmão. Ei, vai dando glória. Em nome de Jesus eu profetizo cura, libertação, salvação, o impossível na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Em nome de Jesus, sirva ao Senhor, sem constrangimento, sem obrigação. Aleluia. E nem por troca, sirva ao Senhor de todo o coração. Quando tu confessares com a boca e me amares de teu coração, aleluia, e confessares os teus pecados, aí eu virei, sararei a vossa terra, aleluia, e te abençoarei a tua casa, abençoarei, aleluia, a tua família, abençoarei as tuas coisas, abençoarei a tua entrada, a tua saída, abençoarei teu ministério, tua família, abençoarei tuas finanças, abençoarei tudo, abençoarei tua saúde, abençoarei tudo. Você é abençoado, faz outro gesto agora, ó. Põe a mão sobre a tua cabeça, agora não é coroa,
Profetize: eu sou abençoado e sou uma bênção. Eu vou ser uma bênção para os outros. O que eu fizer, vou fazer por amor e por fé, porque só ficará a fé e o amor e nada mais. Aplauda Jesus. Leva o seu milagre em nome de Jesus. Por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.